No alvorecer de 27 de janeiro de 2013, Santa Maria, Rio Grande do Sul, despertou para uma noite que deveria ser de festa, mas que se transformaria em pesadelo. A Boate Kiss, já famosa entre os jovens universitários, pulsava de vida, música, sorrisos e expectativas. Sua fachada escura, letreiros coloridos e ambiente festivo eram parte de sua identidade. Antes do incêndio, muitos frequentadores descreviam a Kiss como lugar vibrante, com som alto, iluminação chamativa, palco central, pista lotada, bar cheio, mesas alinhadas, adrenalina contagiante. Era um local de identidade cultural, ponto de encontro entre amigos, classe universitária, com pessoas viajando até de cidades vizinhas para estar na Kiss nas noites de show. A decoração trazia espuma acústica nas paredes, painéis para controle de som, revestimentos que prometiam conforto, mas escondiam perigos invisíveis. As saídas de emergência eram poucas. Havia uma porta de entrada e saída que realmente funcionava como as duas, com largura limitada, muitas vezes obstruída por público e guarda-corpos. A capacidade aprovada legalmente era para cerca de 691 pessoas, conforme documentos. Mas relatos e perícia mostram que muito mais pessoas estavam presentes naquela noite. O alvará do Corpo de Bombeiros estava vencido desde agosto de 2012, cerca de meio ano antes do incêndio. As fiscalizações tinham apontado irregularidades, mas nada foi completamente corrigido. Havia reformas anteriores sem autorização, uso de espuma de poliuretano no isolamento acústico, material inflamável. As janelas estavam obstruídas. O sistema de exaustão de ar era inadequado ou inoperante. Não havia uma ventilação de emergência eficaz. Sobre as normas técnicas, a Kiss não atendia às normas de segurança vigentes da ABNT para casas noturnas e não tinha sprinklers automáticos. Funcionários e seguranças demonstravam despreparo em emergências. Treinamentos eram insuficientes ou inexistentes. Naquela noite, a casa brilhava de expectativa. Música, luzes, jovens animados, energia. Poucos sabiam que os segredos técnicos do local já carregavam dilemas silenciosos. Durante o show da banda gurizada fandangueira, tudo parecia normal até o vocalista acender um sinalizador, tipo Sputnik, artefato pirotécnico que estava atuando sem autorização clara. As faíscas subiram ao teto e atingiram a espuma acústica inflamável. Em instantes, a espuma pegou fogo. A fumaça se alastrou rapidamente. Era tóxica. Testemunhas dizem que logo o ar tornou-se irrespirável. As luzes se apagaram ou piscaram. O fogo, a queda de visibilidade, o pânico. Muitos disseram que não sabiam para onde correr. As portas e saídas estavam obstruídas. Guarda-corpos dificultavam a fuga, obstáculos humanos se formaram. Algumas pessoas correram em direção ao banheiro, acreditando que lá haveria uma saída. Muitos banheiros, local onde muitos corpos foram encontrados. O cenário era de horror. Corpo, fumaça, gritos, gente caída, caos logístico. Sobreviventes contaram que copos quebravam, água, suor, lágrimas, cheios de fuligem, desesperados. Mas há algo que muitos relatos mencionam. Em meio à fumaça e à correria, algumas pessoas afirmaram ver uma mulher vestida de vermelho, guiando ou apontando direções. Mas a figura sumia como se fosse miragem ou algo sobrenatural. Outros relatos dizem que a luz do banheiro parecia brilhar de forma diferente, que sombras se moviam, que vozes foram ouvidas, mesmo depois de o local estar liberado. Esses relatos são menos documentados, mas se repetem entre sobreviventes. Há quem diga que alguns objetos se moveram ou desapareceram nas horas seguintes à tragédia, dentro ou próximo do local, conforme depoimentos informais. Não há laudos comunicando oficialmente fenômeno sobrenatural, mas o testemunho oral existe. Após o incêndio, a Boate Kiss foi fechada, lacrada, alvo de perícias, inquéritos, processos judiciais, condenações, anulações de júri. Nos tribunais, réus foram acusados de homicídio doloso por dolo eventual, incêndio, omissões, e muitos indícios foram levantados de negligência gravíssima. A estrutura da justiça sofreu reviravoltas, júri anulado, restabelecimento de condenações, estudos e perícias que foram revisados. O processo legal mostrou fraquezas, recursos e polêmicas. Até hoje, a fachada da boate permanece em disputa legal. O prédio encontra-se fechado, destruído em partes, marcado pela tragédia. Fotógrafos mostram as marcas de queimado, resíduos vidro, cinzas. Há um memorial virtual que permite ao público ver, por maquete 3D, como era o interior da Kiss antes do incêndio. O palco, mesas, estrutura acústica, criado pela UFSM, como parte de processo judicial e memória pública. Sobreviventes falam de sequelas físicas e emocionais.
Há relatos de pessoas que respiraram fumaça, perderam membros, tiveram queimaduras, traumas psicológicos permanentes. Uma jovem perdeu uma perna ao sair entre corpos tentando escapar. Médicos relataram que muitos tiveram danos pulmonares, problemas de memória, pesadelos recorrentes, depressão profunda, marcas que não se dissolvem. O antes da Kiss também era marcado por vida universitária intensa, festas, música, animosidade jovem. Muitas pessoas contavam que se sentiam em casa ali, mas sem imaginar que aquela pista de dança se tornaria palco de morte. E o hoje? O espaço permanece praticamente abandonado, lacrado, marcado, com um memorial, homenagens, lembranças fixas em fotos, arte digital, reportagens, peças artísticas que tentam curar, mas que também reabrem feridas. Alguns sobreviventes evitam retornar ao local, sentem frio, desespero, como se ali houvesse uma presença, seja da dor, do luto ou algo além. Rumores dizem que em noites de chuva ou silêncio, quem passa por perto escuta estalos, rangidos ou ecos que não deveriam estar, como se partes da boate ainda estivessem vivas, pulsando memórias. Elementos visuais de testemunhos, lembranças de calor repentino, choque de ar frio, cheiro de fumaça mesmo longe do incêndio, sensações que muitos afirmam, mas que a ciência não confirmou formalmente. Sobre a mulher de vermelho, algumas versões contam que ela apareceu em meio à fumaça, apontando para o banheiro, local de tragédia. Ele estaria guiando algumas pessoas para o local errado. Depois não foi mais vista. Alguns acreditam que era um espírito, outros acreditam que era uma vítima já desorientada ou alucinada. Há também quem relate que em reconstituições ou visitas guiadas, fotos tiradas pelos participantes capturaram sombras estranhas ou reflexos de rostos que não pertenciam a ninguém visível. Reflexos nas vidraças, imagens distorcidas. Essas narrativas são mais populares em redes de sobreviventes. A Boate Kiss virou símbolo de dor, responsabilização, mas também de apagamento. O prédio está marcado, mas muitos dizem que a memória real está sendo apagada pelo tempo, pelo descaso, pela inação. Há um estudo de caso recente mostrando que o legado da tragédia estimulou no Brasil uma mudança de lei. Essa lei exige saídas suficientes, número adequado de portas, treinamento, fiscalização, mas muitos apontam que cumprimento ainda é falho. A tragédia expôs falhas institucionais profundas, fiscalização omissa, órgãos públicos que concederam alvarás irregulares, verificações que ignoraram riscos conhecidos. O inquérito policial reuniu provas periciais, documentais, testemunhais. Relatórios apontaram que extintores estavam inoperantes, rotas de saída bloqueadas ou inadequadas, superlotação, uso de espuma inflamável. Causas do fogo identificadas por perícia. Artefato pirotécnico usado no palco, espumas, laudos, lotação excessiva, obstáculos físicos. Alguns sobreviventes relatam que, no momento em que a fumaça negra tomou conta, se viu reflexos de luzes verdes ou sinalizações que confundiam. Luz de banheiro confundida com saída. Muitos correram para zonas erradas. A fumaça foi tão intensa que se formou um tapete invisível, cobrindo tudo, deixando quase zero visibilidade. Desespero foi ampliado pela escuridão, pelo som abafado, pelo calor que sufocava. Em muitos relatos, a sensação de calor subitamente intenso, de desorientação, de portas que pareciam fechadas, mas estavam abertas ou bloqueadas, de pessoas que pareciam estar lá, mas sumiram na fumaça. A narrativa sobrenatural mistura memória e trauma. Quem vê ou ouvia algo no momento da tragédia pode recordar de maneira diferente, distorcida, mas os relatos existem. O memorial virtual da UFSM permite revisitar visualmente a Kiss anterior ao incêndio, o palco, as barras, as mesas, os corredores. Mas em visitas presenciais hoje, quem entra sente peso, cheiro, frio emocional. Sobreviventes contam que em sonhos veem cenas daquela noite repetidas, às vezes com figuras que não reconhecem, vozes que não identificam, choros, gritos. Alguns disseram que quando a chuva cai à noite, o som de goteiras ou pingos ressoa como um tambor distante, lembrando estalos de portas ou madeiras velhas. Elementos que parecem estar ligados à memória de trauma do edifício. Fotógrafos noturnos tentando registrar o local afirmam que, em fotos tiradas da rua ou de longe, aparece uma luz fraca no interior, mesmo com tudo desligado. Reflexo de lua, passado ou algo além. O antes da Kiss era marcado pela alegria, mas também por excessos. Som alto até o amanhecer, bebida, juventude e conexão. O depois é marcado pela dor, ausência, silêncio e memória. Com o tempo, começou a haver cultos, homenagens, shows em memória e obras artísticas que usam o nome, fotos das vítimas, silêncio em velórios coletivos e luto compartilhado.
Muitas vítimas até hoje vivem com sequelas emocionais que ultrapassam o que se vê. Depressão, culpa de sobrevivente, dificuldade de falar, timidez em festas, medo de lugares fechados, de som alto, de pirotecnia. Algumas famílias questionam se foram tomadas providências suficientes para preservar o local como memorial, ou se ele deveria ter sido demolido e reconstruído como espaço de memória seguro. Especialistas em segurança predial afirmam que muitos estabelecimentos no Brasil ainda operam com irregularidades semelhantes às da Kiss. Espumas inflamáveis, saída única, superlotação, extintores vencidos, sinalização precária. Em reconstituições oficiais, testemunhas afirmam que no calor da fumaça, na escuridão, alguém gritou: "Siga a mulher de vermelho", ou algo assim. E algumas pessoas teriam seguido sem saber que ela indicava uma rota errada, talvez involuntariamente conduzindo pessoas ao banheiro. A tragédia da Kiss trouxe leis novas, discussões sobre responsabilização civil e penal, governança pública e direito à vida, segurança pública, prevenção de desastres. O que se aprende é que o horror não nasce apenas de incêndios, mas de omissões, negligências e do silêncio prévio de quem podia agir. A dor gera memória. A memória exige justiça. A justiça exige mudança. Essa sequência é infelizmente submetida a demora, desgaste, falhas burocráticas, mas ainda possível. Para muitos, os incêndios são chamas visíveis, mas existe uma chama invisível que arde dentro dos sobreviventes. Medo, trauma, imagens que não se despedem. Hoje, ao redor da Kiss, existe memorial, homenagens, dias de lembrança, pessoas que choram mesmo sem conhecer todas as vítimas, artistas que recriam rostos, histórias, reconstruções virtuais. Há também aqueles que evitam a Kiss, que sentem que o prédio guarda algo além do material. Guardas rumores, ecos do passado, sombras que lembram o que foi perdido. Alguns dizem que se arrependeram profundamente de não terem ouvido reclamações anteriores, de frequentar sim, de ignorar sinais de perigo antes, de não protestar. A sociedade olha para Kiss hoje com uma mistura de reverência e horror. Reverência pela memória, horror pela negligência. Mas ainda permanece uma dúvida perturbadora. Será que o que chamamos de sobrenatural não é apenas a lembrança viva dos que se foram? Ou há algo além, realmente inexplicável, que sobreviveu ao fogo? E você que está vendo? Acredita que a mulher de vermelho foi apenas ilusão, memória confusa ou algo real que quis avisar? A Boate Kiss existiu antes como lugar de risos, encontros, música alta. Hoje existe como símbolo, memorial de corpos, cicatrizes, legislação, silêncio e memória. É a altura de perguntar: se aqueles alertas técnicos tivessem sido levados a sério, quantas vidas teriam sido salvas? E também, se existe algo além da ciência que testemunhas afirmam ter sentido, será que somos capazes de aceitar que o sobrenatural pode caminhar entre nós? Essa história nos pede isso. Nunca fechar os olhos para as pequenas irregularidades, nem desacreditar as vozes que dizem ter visto algo estranho. A Kiss ficou para sempre marcada, não apenas pelo fogo, mas pelo que o fogo revelou. Fragilidades, culpa, memória viva. Esta tragédia nos ensina que o risco não está só nas chamas visíveis, mas nas sombras que silenciamos. Se essa história te tocou, se ela te fez sentir que algo mais está escondido, inscreva-se no canal Histórias de Tirar o Fôlego e ative o sininho para nunca perder relatos que desafiam o que acreditamos conhecer. Porque existem histórias reais que queimam mais do que o fogo e assombram mais do que qualquer lenda.